2020 já está marcado na história como o ano da primeira pandemia pós-era da informação. Mesmo no século XXI, vimos um esforço gigantesco para combater o vírus e uma grande campanha pelo isolamento social. No Brasil, não foi diferente. Com o primeiro caso registrado em 26 de fevereiro, o primeiro local do país a estabelecer medidas de distanciamento social foi o Distrito Federal, no dia 11 de março, iniciando com a suspensão de todas as aulas em todas as redes de ensino. Agora, alguns meses depois, estamos ainda com escolas fechadas. Será que já não era hora de voltarmos a abrir as escolas? O assunto em alta da semana passada foi a contaminação de professores na rede pública de Manaus, capital do Amazonas. No último dia 10 de agosto, 106 mil alunos voltaram às aulas. E agora, após quase um mês, 1.064 professores foram testados. O resultado? 32% deles estavam contaminados com o coronavírus. Isso nos traz um sentimento de segurança e um pouco de medo. E com esse exemplo, parece já ficar óbvia essa resposta. Mas, para nós conseguirmos responder essa pergunta, precisamos primeiro entender qual motivo levou as autoridades a adotar as medidas de distanciamento social. Antes do vírus chegar ao Brasil, 16 países já estavam lidando com a situação. Com isso, tínhamos uma grande possibilidade: observar. Pudemos antecipar o que estava por vir e observar quais medidas estavam funcionando e quais não estavam funcionando tão bem. Com um número crescente de casos, vários países tomaram medidas de distanciamento social, em alguns lugares chegando ao lockdown, que é onde as pessoas ficam proibidas de circular e todos os tipos de estabelecimentos devem permanecer fechados, permitindo apenas o funcionamento de serviços essenciais, como mercados, farmácias e postos de gasolina. A ideia principal é salvar vidas. Como o vírus é altamente contagioso, mas não tão letal, o distanciamento social permite a diminuição na velocidade de transmissão da doença, fazendo com que o sistema de saúde continue operante e capaz de atender a todos os casos que necessitem de internação, enquanto a medicina avança em busca de uma vacina. É importante destacar que, se tratando de crianças, a letalidade do vírus é ainda menor. Aqui no Brasil, boa parte dos estados teve suas atividades interrompidas. A progressão da pandemia no país está sendo medida por alguns fatores, entre eles a taxa de ocupação dos leitos de UTI, o número de novas internações e o número de óbitos recentes. O avanço definiria se os estabelecimentos poderiam voltar a operar, assim como se as pessoas poderiam voltar a frequentar espaços públicos. Tudo isso, é claro, respeitando os protocolos de segurança, como o uso de máscaras e o distanciamento de 1,5 m. No entanto, existem outros fatores que não estão sendo aplicados aqui nas terras tupiniquins, mas estão permitindo a volta às aulas em outros lugares ao redor do mundo, como, por exemplo, a testagem das pessoas em massa através do tipo RT-PCR, que permite que as pessoas sejam detectadas com o vírus enquanto ainda estão com eles, de uma forma muito mais fácil. Ou ainda, poderíamos ter um controle maior sobre o contato entre as pessoas. Assim, caso houvesse um foco da doença, poderia-se rastrear as pessoas que estão convivendo com aquela pessoa contaminada. Até o momento, pouco mais de 11 milhões de testes foram realizados no Brasil, sendo que desses, apenas 4 milhões são do tipo RT-PCR. Isso porque o Brasil não produz o reagente necessário para a realização desse tipo de testes, ficando à mercê do cenário internacional que nesse momento está sofrendo alta demanda. Os outros 7 milhões de testes foram do tipo sorológico, aquele tipo de teste que permite identificar se você já teve contato com a doença, mas não permite identificar se você ainda está doente. Isso significa que, se você teve a doença lá em maio e foi assintomático e estiver fazendo o teste agora, você será testado como positivo. Como diversos economistas já comentaram e as pessoas acabaram notando, ficar sem fazer nada, simplesmente esperando a vida, não é uma opção.
Sabemos que as escolas são grandes pontos de aglomeração, e devido a isso, como alguns estudos já mostraram, elas podem levar a uma segunda onda de contágio da doença. O Brasil tem 53 milhões de estudantes, mas alguns deles nem aula estão tendo nesse momento. Mas então, estamos prontos para a volta às aulas ou não? Vale lembrar que crianças dificilmente têm quadros graves, ocupam leitos de UTI ou vão a óbito por causa da Covid-19. Os dados da cidade de São Paulo, a maior cidade do país, mostram que as crianças que tiveram contato com o vírus de março a agosto, 70% delas foram assintomáticas. Isso pode dar a impressão de que as crianças são um grande veículo de transmissão do vírus. Mas um estudo sul-coreano mostrou que essas crianças abaixo de 10 anos têm 3 vezes menos chances de propagar o vírus. Mesmo assim, apenas o uso de máscara e o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas não seriam o suficiente para garantir a segurança de todos. A testagem em massa e o monitoramento do contato entre as pessoas é essencial para que a gente retorne à aula, como aconteceu na maioria dos países. Com essas duas medidas, não correríamos o risco de ter a volta às aulas com algum aluno ou funcionário das instituições infectado. E na possibilidade de haver algum novo caso, facilmente a gente conseguiria identificar o grupo de pessoas com quem essa pessoa teve contato. Segundo dados do INEP de 2019, o Sistema Público de Ensino brasileiro atende 38,4 milhões de estudantes. Isso significa que a nível nacional precisaríamos aumentar em 10 vezes o número total de testes do tipo RT-PCR, só para atender a esses alunos, sem contar o resto da população. No Brasil, temos diversas realidades diferentes em cada um dos estados, e por isso, uma única resposta seria muito imprecisa. Na maioria dos estados, o momento ainda não é propício para as voltas às aulas, principalmente nas redes públicas de ensino. Já nas redes privadas, a história é um pouquinho diferente. A maior parte delas já está pronta para lidar com a situação, porque, além de possuir mais recursos financeiros, possuem um número menor de alunos. O ensino por ambiente virtual se provou muito aquém do esperado na maioria dos lugares, principalmente nos sistemas públicos de ensino, onde foi possível encontrar plataformas improvisadas e professores dando o seu máximo para lidar com as novas tecnologias e adaptando suas metodologias. Enquanto o mundo todo vai voltando às suas atividades, a maior parte das escolas continua parada e os maiores prejudicados acabam sendo os alunos. No fim das contas, governantes e autoridades devem pensar acima de tudo no melhor para os principais envolvidos no processo: alunos, pais, professores e demais funcionários. Pensando na educação como um sistema complexo, com realidades que variam de acordo com cada estado ou município, e que se difere muito quando falamos em redes públicas e redes privadas de ensino. Como vimos, infelizmente, não temos condições de reabrir as escolas aqui no Brasil, pelo menos na maioria das redes públicas de ensino. Mas, nas instituições privadas, a história é um pouquinho diferente. Com 310 mil professores e mais de 9 milhões de alunos, essas instituições já têm condições de volta às aulas e deve caber a elas optar pela reabertura ou não, contando que sejam atendidos todos os protocolos de segurança. Além disso, cabe ressaltar que não deve ser obrigatória o retorno das crianças às escolas e deve caber aos pais ou responsáveis essa decisão. Meu nome é Rodrigo Martins e esse é o canal Opção E. Fala pessoal, Arthur passando aqui no final do vídeo para dizer que todas as informações do canal estão aí na descrição, então se você curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever, de deixar o seu gostei e também de seguir a gente nas redes sociais para ficar por dentro do que vai rolar aí, né? E também lembrar que todas as referências, as imagens e a música que foram utilizadas nesse vídeo, tá tudo aí na descrição também. Muito obrigado e até a próxima.